não importa a hora, nós vamos fazer isso aqui semana que vem, não sei se eu sou ministro, mas continuaremos então a ministração. Amém? É importante, irmãos, nós entendermos o que nós vamos fazer aqui essa noite. É importante quando nós chegarmos diante do tabernáculo, né? Diante da tenda do tabernáculo e nos deparar com o altar de sacrifício. O altar de sacrifício, ele mostra a cruz de Cristo. E nós precisamos entender que ali, quando nós chegarmos naquele ponto da nossa vida, ou seja, quando nós chegarmos na cruz de Cristo, nós precisamos entender uma coisa. Que ali, naquele momento em que nós aceitarmos Jesus, nós temos que aceitar um sacrifício que foi feito por Ele, em amor por nós. Amém? Nós não precisamos sacrificar nada nesse momento. Nesse momento, nós precisamos aceitar um sacrifício que já está sobre o altar, sobre a cruz. Então, eu aceito este sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, eu faço parte de uma nova e eterna aliança no seu sangue. Amém? Amém. Então, naquele momento, eu aceito Jesus e eu sou purificado do meu pecado para ser vivificado. Só que eu não sou vivificado diretamente. Eu entendi isso essa semana. Muitas pessoas pensam que quando aceita Jesus, a partir daquele momento, você já está vivificado, não é verdade? Não foi esse entendimento que nós trouxemos, que pregamos e entendemos dessa maneira? Só que quando nós vamos entender uma coisa dentro da palavra de Deus e de um versículo que ele nos tem trazido, né? Romanos capítulo 6, versículo 7. O microfone ligado para todo lado. Glória a Deus. Romanos, chegou a estar na linha da Bíblia de papel, deixa eu achar aqui. Romanos 6. Capítulo 6, versículo 7 em diante. Todos acharam? Amém. Ali diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Entenda bem o que está dizendo aqui. Aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Amém. Então, eu quero que você entenda uma coisa. O primeiro versículo que nós temos no versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A primeira coisa que nós temos que entender, no começo, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. Amém? Só que agora, quando Jesus ele pega a sua cruz, ele fala: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quando ele está falando isso, ele está falando você pegar a tua cruz e seguir ele para onde? Quando ele pegou a sua cruz, ele estava indo para onde? Para ser crucificado. Então isso significa uma coisa, irmãos. Cada vez que no dia que nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a sacrificação de Jesus, a crucificação de Jesus na cruz, nos purifica do pecado, mas a vivificação no Espírito, ela só vem a partir do momento em que nós morremos. Não é a partir do momento em que você somente aceita Jesus. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, vivem a vida inteira dentro da igreja, mas não são vivificados porque não morreram na cruz. Amém? Então é uma coisa que nós devemos corrigir e que eu estou corrigindo aqui hoje para a igreja. A vivificação do Espírito só pode vivificar aquilo que está morto. Ah, mas nós estávamos mortos espiritualmente. Sim, mas se nós não morrermos na nossa carne, nós não somos vivificados. É verdade. Amém? Então, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, Jesus morre na cruz pelo pecado da humanidade. Quando eu posso fazer parte deste sacrifício? Quando eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim, e a partir daquele momento eu faço um pacto com Deus para que o meu velho homem seja crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? A partir desse momento em que nós aceitamos essa condição diante de Deus, nós somos vivificados pelo Espírito. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós chegamos nesse ponto, né, quero trazer para vocês também o texto de Romanos
6. Nós vemos agora o 7, não foi? 6. Isso. Romanos 6, 6. Eu quero trazer para vocês agora. Capítulo 6, versículo 7. Versículo 6. Eu li o 7 agora há pouco para vocês. Veja o que eu acabei de falar para vocês. Sabendo isso, Romanos 6, 6. Agora há pouco eu li Romanos 6, 7. Romanos 6, 6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Amém? O que está dizendo aqui? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Amém? Então, ou seja, qual é o velho homem? O velho homem é a natureza que nós temos, que foi colocada sobre a vida do ser humano a partir do primeiro pecado. Amém? Esse pecado, ele trouxe uma natureza caída sobre a vida do ser humano. Então, essa natureza, ela precisa ser crucificada com Cristo. E a partir do momento que ela é crucificada com Cristo, significa que nós estamos mortos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Aí acontece a vivificação do Espírito. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. E quando nós chegamos nesse ponto, irmãos, de nós acertarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele paga o preço pela nossa vida, mas nós temos que dar a nossa vida em amor a Cristo. Porque a palavra de Deus diz: aquele que acha a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, não a perde, mas a encontra. Amém? Por isso que para Paulo, ele falou assim: morrer para mim é lucro. Porque ele tinha consciência desse ponto da sua vida espiritual. A igreja de hoje, ela não tem consciência desse tipo de vida. A igreja de hoje, ela tem a mentira que muitas vezes foi pregada nos púlpitos, dizendo que somos salvos para sempre. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas se não for vivificado pelo Espírito, pela crucificação da nossa própria carne e pela própria vontade nossa. Você veja que Jesus, quando ele se apresenta diante de Deus, diante da crucificação, ele não se apresentou porque ele foi obrigado a ser apresentado. Ele foi levado e foi crucificado, mas ele morreu na cruz não porque mataram ele. A palavra de Deus diz que ele entregou o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito. Amém? Então significa que quem decidiu morrer naquele momento foi Jesus. No momento ele falou assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então Jesus não foi morto. Jesus, ele se entregou a Deus. Amém? Glória a Deus. E uma coisa importante que nós temos que entender é uma coisa: quando Jesus morre na cruz, ele paga o pecado, do nosso pecado, nos vivifica juntamente com ele na sua ressurreição. Não é verdade? Uma coisa que nós temos que entender: se Jesus não ressuscitasse no terceiro dia, ele não teria como outorgar a nós a nossa vida eterna e nem nos vivificar. Porque se nele não tivesse vida, ele não poderia outorgar a nós a vida eterna. Buda, por exemplo, ele pode outorgar vida eterna? Não, porque ele não tem vida, ele não ressuscitou. Então ele não tem poder sobre a vida como nós cantamos hoje. Ele não pode nos justificar, porque nele havia pecado, porque o velho homem habitava nele. Amém? O sacrifício que Jesus fez na cruz foi um sacrifício santo e agradável a Deus. João Batista, quando olha para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, foi um cordeiro enviado por Deus, pelo Pai, para ser sacrificado em nosso lugar, no meu lugar, no lugar da igreja, no lugar de cada um de vocês. Então, cada um de vocês tem um valor de sangue incalculável diante de Deus. Aí você pensa muitas vezes que Deus não está olhando para você. Se Deus não olhasse para a tua vida, se Deus não olhasse para você, não tivesse nenhum interesse na tua vida, Jesus não teria vindo à terra. Você tem que pegar o sacrifício de Cristo particular para você. Ele morreu pelo pecado de todo mundo, é verdade, mas ele já tinha incluído você nesse sacrifício. Amém. Ele falou assim: hoje eu entrego, vamos supor que Jesus estivesse agora na cruz, ele olhasse para a terra, ele falou assim: hoje, Pai, eu entrego o meu espírito pelo pastor Luiz Chimizo. Era isso que ele estava fazendo, porque o Deus que nós servimos é um Deus pessoal.
É um Deus que tem um relacionamento íntimo com cada um de nós. Amém. Quando ele morre na cruz, ele não morre aleatoriamente, ele morre exatamente sabendo quem ia aceitar Jesus, porque ele, a partir daquele momento, ele era o Deus onisciente, que sabia todas as coisas, tanto do presente, do passado e do futuro. Então ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo naquele dia. E se você está aqui nessa hora, aqui nesta igreja, louvando, adorando a este Deus que morreu na cruz, é porque teu nome já está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus para viver este momento. Você foi escolhido por Deus para viver a ação do Espírito Santo. Irmãos, você está vivendo num tempo em que os anteriores do Antigo Testamento, nossos ancestrais, pai Abraão, Moisés, Davi, eles ansiavam por aquilo que você tem e eles não tiveram. Eles ansiavam para ser templo do Espírito Santo, mas não podia ter templo do Espírito Santo naquele momento. Eles teriam que oferecer um cabrito, um bode, alguma coisa no altar, né, dado por Deus, para que o seu pecado fosse perdoado e eles pudessem ter um alívio na sua vida espiritual. Nós não precisamos sacrificar nada no altar. Aquele que foi o sacrifício para nossas vidas foi Jesus. Amém? E quando nós aceitamos esse sacrifício, nós passamos da vida para a vida eterna, da morte para a vida eterna, do inferno para o céu, do reino das trevas para o reino da luz. Amém. Então esse é o propósito de Deus. Mas para que nós possamos viver o maior poder e autoridade sobre a nossa vida, sobre este lugar, sobre este plano de vida que nós estamos vivendo, se não tiver morte na nossa vida, não teremos vivificação do Espírito. Por isso que é importante você entender essa passagem. Eu sei que é uma passagem um pouco difícil de você entender, porque muitas vezes nós não encontramos pregações no YouTube e em outros lugares que falem sobre esse tipo de coisa. Porque quando nós falamos de morte na nossa vida particular, significa que nós temos que deixar de fazer muitas coisas que gostaríamos de fazer, mas que nós sabemos que não nos convém. Paulo fala para mim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que ele falava isso? Porque ele sabia que tudo que ele podia fazer estava na mão dele, o livre-arbítrio é dele, ele pode fazer o que ele quiser, sim ou não? Sim. Mas o que ele quiser fazer faz parte do propósito de Deus para a sua vida? Não. Será que é aquilo que está disponível para mim, na minha vida hoje, tudo faz parte? Tem muita coisa, irmãos, pela posição que nós operamos dentro da igreja, dentro do mundo espiritual, que é lícito para você e que não é lícito para mim. Tem coisa que você pode fazer, mas tem coisa que para mim não é, eu não posso fazer. Por que, pastor? Porque existe uma hierarquia espiritual e um lugar espiritual em que cada um está. Quanto mais alto você está em Deus, menos coisas você vai poder fazer. Amém? Porque há um momento em que nós vamos crescendo espiritualmente, significa que nós estamos morrendo no nosso eu. Cada vez que nós morremos no nosso eu, nós entramos em um lugar diferente em Deus. Por isso que nós temos que entender que palavras são reveladas a nós de acordo com o nosso nível de morte espiritual, de morte do nosso eu diante de Deus. Quanto mais morto nós estivermos, mais vivo nós estamos em Deus. Amém? Senão não há manifestação do Espírito Santo, senão não há manifestação de Deus sobre nossas vidas. Deus só vai se manifestar na nossa vida de acordo com aquilo em que Ele vê onde nós estamos sendo ou estamos sacrificando em prol do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Está entendido até aqui? Amém. Glória a Deus e aleluia. Quando Jesus ele desce do reino dos céus, ele já tinha um plano totalmente feito por Deus, sim ou não? Sim. Então ele desceu já com um propósito. Ele tinha que cumprir este propósito. Ele encontrou lutas nesse propósito? Sim. Ele encontrou pessoas que foram contra esse propósito? Sim. Então não é diferente de nós. Eu e você teremos lutas, teremos coisas que vão de frente à nossa vida para impedir o nosso caminhar. Sempre. Sempre. Mas Jesus venceu. Se Jesus venceu, Ele outorgou a nós a vitória. Amém? Amém? A nossa vitória não é nossa. A nossa vitória é no sangue de Jesus. Amém? O inferno sabe disso.
É por isso que muitas vezes problemas e dificuldades acontecem. Né? Hoje no culto foi meio bagunçado. Por quê? Acabou a bateria do microfone, peguei o outro, acabou o outro também. Essas coisas acontecem. Mas eu quero glorificar a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz. Amém. Irmãos, o nosso Deus, Ele não está morto. Irmãos, o nosso Deus, Ele está vivo. E a palavra de Deus diz algo muito importante e interessante para nós. Ele está vivo, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por cada um de nós. Ele continua orando por cada um de nós, pedindo ao Pai, Pai, abençoa, Pai, livra, Pai, protege, Pai, envia uma ajuda espiritual ali. Né? E você está lutando e você, de repente, você vê que as coisas dão uma aliviada. Por quê? Porque veio uma ajuda de Deus, porque veio um direcionamento de Deus, veio uma palavra que te sustentou, veio uma ação de Deus que te sustenta, e veio alguma coisa que de pessoas que você nem sabe que podiam te ajudar, eles te ajudaram. Pessoas que nem crentes são, mas veio uma ajuda e aquilo dá uma aliviada. Você tem que glorificar a Deus por cada movimento que Deus faz, por cada bênção que Deus traz às nossas vidas. Amém. Porque Deus é Deus de todo poder e toda autoridade. Glória a Deus. Amém? Amém. E quando nós chegamos diante desse altar, irmãos, muitas vezes nós temos que, não temos aquele ditado, o velho homem desceu da cruz, né? Quando nós se irritamos ou passamos por uma situação, o velho homem desceu da cruz hoje, né? E nós precisamos então crucificá-lo de novo. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Porque nós estamos ainda num período em que nós estamos ainda à mercê desse tipo de situação, de coisa. Que muitas vezes acontece na nossa vida, coisas que vão te tirar do sério, que vão te tirar você do caminho. Mas eu quero dizer para você, irmãos, não dê lugar a Satanás. Não dê lugar à voz dele. E como nós vimos no domingo passado, naquele filme que nós assistimos, é tão sutil. Coisa que parece tão assim, não tem nada a ver, quando de repente você está fora do caminho. Ele te leva com sutileza, ele te tira do caminho. E para você voltar, você vai demorar um bom tempo para você voltar. Foi tão fácil, tão simples você se desviar. Mas para você voltar para o caminho de novo, é tão complicado. Então nós precisamos começar a compreender, irmãos, que aquele altar ali tem um duplo sentido. Aquele altar de sacrifício de Jesus é um lugar onde nós aceitamos o sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo somos sacrificados naquele lugar. Nós temos que sacrificar a nossa vida naquele lugar. É isso que nós não queremos muitas vezes. Queremos e almejamos coisas grandes em Deus, mas nós não queremos subir naquele altar. Nós não queremos crucificar o nosso velho homem. Porque tudo aquilo que o velho homem tem é aquilo que nos dá prazer, que nos dá, que nos enche muitas vezes de orgulho de muitas coisas. E essas coisas é o que está minando a nossa vida espiritual, que está tirando a nossa vida espiritual, nosso poder, nossa autoridade espiritual, são as pequenas coisas. Como diz o diácono Sérgio, nós nunca tropeçamos numa pedra grande. Você já tropeçou em alguma pedra grande? Você tropeça nas coisas pequenas. Por quê? Porque muitas vezes você não presta atenção e você não vê que elas estão. As pedras grandes, não. As pedras grandes você olha, não, opa. Né? Ou, as pequenas são as que estão minando a nossa vida espiritual. Verdade, verdade. Às vezes um olhar com uma má intenção já tira a tua santidade. Um pensamento mal intencionado, um pensamento do passado que vem na nossa mente, se ele povoa a nossa mente, se ele faz ninho na nossa mente, o que acontece? Você acaba pecando. Então nós precisamos entender, irmãos, que o sacrifício que nós precisamos oferecer naquele lugar é um sacrifício que você não precisa trazer da tua casa, como no Antigo Testamento. É um sacrifício que você tem no teu coração, que você precisa entregar. São lugares na nossa vida em que nós precisamos abrir a Deus. São lugares na nossa vida que nós precisamos apresentar diante de Deus e falar assim, Deus, toma, é teu. Eu quero sacrificar isso para ti. Por que muitas vezes o jejum é uma parte de um sacrifício grande que nós temos que fazer? Porque é algo que dá prazer à carne. Tudo aquilo que dá prazer à carne, muitas vezes, ele impede o manifestar de Deus na nossa vida. Porque foi com a comer que Eva caiu. E Adão e Eva caíram. Muitas vezes, quando nós apresentamos, é um sacrifício. Porque você está apresentando a Deus esse sacrifício. O único tipo de sacrifício que Deus aceita,
além desses que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira espiritual, aquilo que nós temos que entregar diante de Deus. Mas o louvor é um sacrifício que Deus aceita. Por quê? Porque o louvor abre as portas dos céus. O louvor adora a Deus. O louvor engrandece a Deus. Quando nós louvamos a Deus, você pode ver que nós estamos louvando aqui na igreja, no momento do culto. Você veja que há uma manifestação mais fácil de você perceber a manifestação de Deus. Né? Fica mais livre, né, de você estar sentindo a presença de Deus quando você está louvando e está adorando a Deus. Amém? Apresentai-vos a Ele como louvor. E esse sacrifício nós temos que fazer diante de Deus. A nossa vida apresentar como louvor diante de Deus. Amém? Por isso que Paulo diz que apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Amém? Ele não está falando da nossa carne, ele está falando daquilo que nós fazemos, das condições que nós temos na nossa vida espiritual, daquilo que nós achamos que é prioridade para nós, que muitas vezes nos tira do caminho. É esse tipo de sacrifício que nós temos que aprender. Irmão, você pode ver que dentro, quando você entra na tenda do tabernáculo, você vai ver ali, na primeira porta, você entra na porta, está o altar de sacrifício. Porque ali você precisa sacrificar. E ali você precisa aceitar um sacrifício. Depois disso, está a bacia, vamos ser mais práticos para os irmãos, uma bacia com água para a purificação. Irmãos, todo mundo que aceita Jesus, todo mundo que passa pelo sacrifício de Jesus, aceita o sacrifício de Jesus, ele tem uma coisa importante que ele precisa fazer, que é a purificação da água. O que é isso, pastor? O que é a água dentro da palavra, dentro da Bíblia? A palavra de Deus é a água. Amém? Então nós temos que começar agora a nos purificar pela água, pela palavra. O sacerdote, ele tinha que vir oferecer o sacrifício de animal naquele altar, depois sair dali, daquele lugar, se lavar as suas mãos, se purificar, para poder entrar no lugar santo. Nem era no lugar santíssimo, no lugar santo. Amém? Se nós não nos purificarmos com a palavra, o que é purificarmos pela palavra, pastor? A palavra vai oferecer um sacrifício em meu favor? Não, não vai oferecer um sacrifício em teu favor. O sacrifício que foi a teu favor foi Cristo Jesus. O que é purificação com a palavra? É quando nós lemos a palavra de Deus, ou uma palavra de Deus que é ministrada sobre o teu coração nessa noite, por exemplo. Um ponto da palavra que vai falar assim, irmãos, faça isso ou aquilo, e você não faz, você não está sendo purificado pela palavra. Mas se a palavra de Deus você vai ter que colocar a tua vida em primeiro lugar, e você começa a lutar para colocar a tua vida em primeiro lugar nas mãos de Deus. Amém? Aí o que você está fazendo? Você está fazendo com que aquela palavra que você entendeu comece a criar vida em você. Então você está sacrificando para começar a alinhar a tua vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, perdoa os vossos inimigos. Amém? E você não perdoa. Então a palavra não está tendo operação sobre a tua vida. Ame uns aos outros. Você tem ódio de alguém. Então você não está sendo purificado pela palavra. Então existe um primeiro nível, é você aceitar o sacrifício de Jesus. E entender que naquele sacrifício de Jesus, o segundo passo é você ser sacrificado naquele lugar. Ser crucificado com Cristo Jesus. O próximo passo é ser purificado pela palavra. Mas se a palavra de Deus que você lê, que você entende, dentro das Escrituras, quando está em tua casa, quando você chega na igreja, é pregado, é ministrado, no estudo bíblico é ensinado, é detalhado, ensinado, explicado de uma maneira para que você possa entender a palavra de Deus. Mas se essa palavra ela não tem nenhuma ação sobre a tua vida, significa que está sendo em vão, então você está dentro da igreja. Mas se você está dentro da igreja, você está ouvindo a palavra, e a palavra de Deus ela está tendo poder e autoridade de mudar a tua vida, significa que você está sendo purificado cada dia mais pela palavra de Deus. Amém? Então você está sendo purificado pela palavra. Você está sendo transformado pela palavra. Amém? E cada vez que nós estamos transformados pela palavra de Deus, significa que o meu eu está morrendo cada dia mais. Amém? Porque cada vez que eu morro, significa que eu entendi alguma coisa dentro da palavra e dizer, opa, peraí. Se a palavra de Deus está me dizendo
perdoais uns aos outros, e eu não estou perdoando, eu tenho que perdoar, e eu não estou fazendo. Se eu continuar assim, significa que eu estou longe da palavra. Mas se eu me alinhar com a palavra e perdoar de coração, o que vai acontecer? Você já pulou uma etapa, subiu uma etapa. O que acontece, irmãos? Por que é importante, irmãos? Porque quando você está ainda no átrio do templo, onde está o sacrifício e a purificação, ele é fora do templo do santo dos santos, do santuário, do santo lugar. Tem o átrio do templo, tem o lugar santíssimo que fica dentro da tenda do tabernáculo, está o lugar santo, e dentro desse lugar é o lugar santíssimo. Então você está andando na tua vida espiritual. Nós queremos entrar diretamente no santo do santo, no santo lugar, mas para que nós possamos entrar neste lugar, se você não faz o primeiro estágio, entenderam agora? Para você poder entrar neste santo lugar, aleluia, glória a Deus, a presença de Deus está aqui. Oh, aleluia. Para que você possa entrar nesse lugar santo, irmãos, você precisa passar e entregar a tua vida a Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que entregar a sua vida a Jesus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e pronto. Não, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, significa que você está aceitando a vida de Deus em você, que vai exigir de você um nível de santidade para que você possa entrar neste lugar santo. Aleluias! Então é por isso que você precisa entender que quando eu chego no altar, eu não chego para simplesmente ver o que vai acontecer. Eu chego no altar decidido a aceitar um Jesus que está sacrificado sobre aquele lugar e fala assim, eu também preciso subir nesta cruz. Porque ele mesmo falou, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quando ele fala isso, ele está falando que ele está indo para o lugar para ser sacrificado. E quando nós entendemos que nós precisamos sacrificar a nossa vida naquela cruz, para que a vida de Cristo habite em mim, significa, eu vou morrer para Cristo, para que Cristo possa viver em mim. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso, porque ele disse, a vida que vivo eu hoje, na minha vida não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Significa que a carne de Paulo já estava crucificada com Cristo, ele tinha totalmente ciência de tudo isso. Ele fala, ele é tão claro nessa visão, nesse entendimento, que ele fala assim, faça o que eu faço. Para mim, para olhar para você, pastor Luiz Schmitz hoje, e falar assim para você, faça o que eu faço, porque eu imito Jesus, não faça o que eu faço. Significa que eu tenho até a plena certeza que eu estou andando no caminho correto da minha vida. Glória a Deus. Paulo, ele era totalmente seguro naquilo que ele estava falando. Para uma pessoa chegar a esse nível de entendimento e esse nível de confiança, para que alguma pessoa seja os meus imitadores, como eu sou de Cristo, significa que ele tinha plena consciência e certeza daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava vivendo e da vivificação que Cristo havia colocado sobre a sua vida aqui na terra. Paulo. Amém. Aleluia. Quantos de nós queremos ter essa vida de Paulo? Mas quantos de nós quer viver a vida que Paulo viveu? Passar por aquilo que Paulo passou? É esse nível de entendimento que eu quero trazer para vocês nessa noite, irmãos. Porque nós precisamos entender que no sacrifício que nós apresentamos diante de Deus é simplesmente um passo mais adiante da nossa vida espiritual. Porque daí chega o entendimento da palavra. A palavra de Deus, ela não é algo que precisa ser lido de vez em quando, ela precisa ser entendida a vida inteira. A palavra de Deus, ela precisa ser entendida porque ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela não é somente um instrumento literal fora da nossa vida, ela é um instrumento que faz parte da nossa vida espiritual. E quando nós entendemos essas coisas, nós entendemos que cada palavra que está escrita nela tem que fazer parte da minha vida, eu começo a caminhar para a entrada do santuário de Deus, do lugar santo. E nós vamos entender nas próximas mensagens, irmãos, por que dentro do lugar santo estava o candelabro, estava a mesa de pães, tudo ali dentro, a mesa de incenso,
Por que estava naquele lugar? Por que não estava do lado de fora? Porque existe um processo na nossa vida espiritual que precisa ser vencido. Por que muitas das pessoas não entram no santo lugar, irmãos? Por quê? Porque não foi aprovado nas primeiras instâncias. Existem duas etapas muito importantes na nossa vida espiritual. Primeira etapa, que nem estou contando essa como etapa na nossa vida, é nós chegar na porta da tenda do tabernáculo. Porque fora da porta do tabernáculo você via tudo aquilo que eu vivi para fora do mundo, fora da igreja. Quando eu chego na porta do tabernáculo, irmãos, ali eu tenho que tomar uma decisão. Eu aceito esse sacrifício que está sobre esse altar e eu coloco o meu sacrifício naquele lugar. Primeiro eu vou ter que aceitar alguém que morreu por mim, e em amor a esse que morreu por mim, eu morrer por ele. Não literalmente, mas morrer para as minhas vontades. E colocar naquele altar. Passando essa etapa, entendendo isso, eu começo então a ter um trilho começar a ser traçado na minha vida. Que trilho é esse? Palavra. Porque a próxima etapa é a palavra. A purificação. Por isso que a palavra de Deus diz assim, purificai-vos, santificai-vos. A purificação vem pelo sangue, mas a santificação vem pela palavra. E pela ação da palavra em nós. Amém? Então é essas etapas, irmãos, que eu quero trazer bem claro para vocês. Então a primeira etapa nós já entendemos. No altar de sacrifício tem duplo sentido. Eu aceito o sacrifício em primeiro lugar, sou limpo do meu pecado, mas exige algo da minha vida que eu preciso sacrificar naquele altar. Passando essa etapa e entendendo claramente essa etapa, eu vou passar para a purificação, que é a palavra de Deus, que vai trazer purificação e santidade na minha vida, de acordo com aquilo que eu vou cedendo para Deus. Para que eu possa, através deste caminhar, eu poder entrar, então, no lugar santo. Amém? Ali tem a presença do Espírito, ali tem as orações dos santos, o incenso que está aceso, né? Que é a oração dos santos. Ali está a mesa de pães, né? As 12 tribos que estão ali. Também, você veja que a palavra que está lá fora é para a nossa purificação. A palavra que está lá dentro é para o nosso alimento. Entenderam? A mesa de pães, 12 tribos de Israel, testificada ali. Amém? Ali está a mesa de incenso, lugar de incenso. O incenso o que é? Oração. Que segue, que sobe diante de Deus. Amém? Ali está também o candelabro, a presença do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo estão manifestados ali dentro. Então, se nós quisermos entrar nesse nível, nós precisamos passar pelas duas etapas primeiras da nossa vida. Amém? Eu creio que cada um de nós já está passando essa etapa da purificação, porque nós estamos sentindo e vivendo a presença de Deus cada culto. Cada um de vocês sente a presença de Deus, significa que algum momento da tua vida espiritual você já deu um passeio por esse lugar santo. Irmãos, está acesso, está aberto nós. Amém? Nós cantamos hoje que o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos deu o direito de entrar na presença do tabernáculo de Deus, diante do Santo dos Santos. Amém? É pelo sangue. Amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé. Glória a Deus e aleluias. Oh Deus, nós te louvamos e te adoramos essa noite. Glorificamos a ti, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Deus, tu és o único soberano e eterno, Senhor. Oh, glória a Deus. Filhos, oh Pai. Tu és o único sacrifício, Deus, que nós aceitamos, oh Deus, como verdadeiro, Senhor amado. Nós aceitamos, oh Deus, o seu sacrifício na cruz, mas também nós aceitamos, Senhor amado, que o Senhor foi o único que ressuscitou dos mortos. É o único que pode outorgar a vida a cada um de nós, ó Deus. Por isso, nessa noite, Deus, que o Senhor nos permita, ó Deus, viver no santuário do Senhor, no lugar santo, Deus. Pai amado, habita no nosso coração, nos mostra o caminho, nos instrui, Espírito Santo,
para que possamos entender, ó Deus, qual é o caminho, qual é, Senhor amado, o lugar, ó Deus, que nós devemos estar, ó Deus, a palavra que nós devemos nos alimentar, ó Deus, e aquilo que nós devemos ser transformado de acordo com a Tua palavra, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos aqui, ó Pai, porque Tu és o único Deus soberano e eterno, Criador do céu e da terra. Ó Pai, nós temos a Ti toda a honra e toda a glória e toda louvor e adoração dos nossos lábios, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, que a semana dos Teus filhos seja uma semana de bênção, de vitória, de graça, de gozo, de alegria, Deus amado, no Espírito. Pai, revela, Senhor amado, o útil profundo de cada coração, Pai. Vem trazer à mente, ó Deus, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser crucificado na cruz de Cristo, ó Deus. Traz, Senhor amado, a nossa mente, o nosso coração, Deus. Incomoda a nossa vida, ó Deus, para que possamos ser transformados, para que possamos ser, Senhor amado, ser santificados diante da Tua presença, ó Deus. Ser santo, Deus amado, pela Tua palavra, ó Deus. Ser santificado pela Tua palavra, ser limpo pela Tua palavra, ó Deus, para que possamos habitar, Senhor amado, no lugar santo e na Tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor amado, a semana dos Teus filhos. Senhor amado, que essas semanas, Deus, sobre a vida dos Teus filhos, seja uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus, é que eu te peço para a glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.